vocês viram que bacana? Um ano que a gente está fazendo aqui o nosso bate-papo já. Sim, é muito bom. Pois é, e justamente aí pensando aí nesse um ano aí, qual que é a avaliação que vocês fazem desse um ano, hein? Eu, do ponto de vista de conhecimento, eu sou outra pessoa no que se refere a King, né? Mudou completamente a lógica, né? Assim, e foi um ganho monstruoso, na verdade, né? Agora, eu não sei se eu sou um parâmetro bom, porque, na verdade, eu tinha pouco conhecimento, né? E houve um avanço muito grande. Agora, tem níveis diferentes dentro do grupo, né? Tem pessoas que Uhum. já têm uma experiência maior, né? Então, lógico que no meu caso foi extremamente positivo, ainda mais essa fase final agora, né? Que a gente está indo, de fato, para o, como você diz aí, né, Mário, para o bate-bola, né? Para o É, jogo mesmo, ver como é que treino com bola. funciona, né? Isso, treino com bola. Então, essa fase aí, ela tem sido extremamente rica, né? Porque a gente começa a observar, de fato, né? E comparativamente com os outros colegas, o que está acontecendo, o que eles estão vendo, o que a gente está vendo. Eu acho que, do ponto de vista mental, né? A gente vai reconfigurando, né? Vamos dizer assim. E acho que é bem interessante, né? E Uhum. a cada reunião a gente vai acumulando, né? Conhecimento aí transmitido aí, essencialmente é, é, é óbvio, né, que o Mauro a gente conversa tanto aqui como fora às vezes, né? Então é direto, mas a experiência de cada um aqui ela é extremamente enriquecedora, né? Há muito tempo que eu queria ter oportunidade de estar entre pessoas que realmente conhecem né, do manejo aí dos Kings, né? Durante 30 anos eu bati a cabeça aí, vamos dizer. Né? Bati a cabeça, não tinha noção nenhuma e fui criando, ia morrendo, ia comprando, ia morrendo, enfim. E eu sempre quis saber mais, né? E eu acho que foi uma oportunidade super legal. Estava procurando na internet, achei o professor, que já tinha quanto tempo? Acho que tinha mais de 30 anos, 20, 30 anos que eu não falava com o professor. Foi aonde que ele convidou para a gente entrar aqui para o UNACOA, né? Então, para mim, foi muito bom. E só para vocês terem uma ideia, né, do resultado disso, já do ano passado para esse ano, eu não tive, quer dizer, eu tive desovas muito boas aqui em casa já, não das matrizes mesmo, né? Mas de peixes jovens que eu tenho aqui, estou tendo muita desova e não estou perdendo filhote nenhum, né? Porque eu cuidava à base de gema de ovo, que não tinha isso, não tinha aquilo. Aí consegui com o professor lá as dáfnias, né? E comecei aqui só com isso e com água verde e fazendo a TPA de 2 em 2 dias aqui. Não estou perdendo nenhum filhote, né? Assim, estou com muito filhote aqui. Poderia ter mais, mas eu não estou acordando 5 horas da manhã e pegando, né, professor? 5 horas. Quando eu levanto, é o que sobrou, velho. Aí eu tiro e põe separo aqui. Mas está muito legal, muito tranquilo, né? Eu complicava demais as coisas, né? A gente é que complica as coisas, né? Então, assim, e fora as raças, né, que a gente aprendeu nesse tempo todo, que a gente ouvia falar, agora a gente conhece os nomes realmente técnicos que a gente fala, né? Não é telescópio mais, né? Enfim, para mim é super legal, cara. Eu não tem nem palavras para dizer assim, quanto que eu estou feliz, assim. E essas reuniões eu fico contando nos dedos aqui o dia para a gente poder falar de King aqui. Bom, eu sou o mais suspeito de todos para falar, né? Então é melhor não dizer nada. Boa. Porque tudo vai ser suspeição, vai ser tudo eu, tudo eu, tudo eu, então é melhor não falar nada. Tá bom demais. Pois é, para mim, eu também o meu depoimento é igual o do Hermílio ali, e do Sérgio. Eu também foi uma revolução
tudo que a gente aprendeu nesse um ano aí. E eu estou achando muito legal a gente ter essa possibilidade de ir ainda registrando as coisas que estão acontecendo ao longo do tempo, dentro de um grupo de discussão, e por isso que eu tinha imaginado da gente dar continuidade sempre antes da abertura, independente do tema que a gente vai tratar, pegar curiosidades, novidades, aprendizados, coisas que vão sendo compartilhadas pelo grupo, porque aí depois a gente sistematiza isso nas reuniões, colocamos um tópico para poder localizar. Eu ainda não distribuí para vocês, não, mas eu já comecei a mexer aqui para colocar dentro de um documento todos os tópicos de todas as reuniões e com a forma de localização. Então, eu encontrei o assunto que eu estou procurando, eu digito no link que eu vou para o vídeo, e lá no link do vídeo já tem os itens e em que momento, em que tempo estão. Então, isso aí facilita a gente para poder procurar qualquer tema que foi discutido, né? Para a gente poder ir aumentando essa vastidão de coisas que a gente está conversando, mas ter uma forma de localizar isso, uma taxonomia de um formato híbrido, porque não é texto, então é vídeo, e vídeo, o difícil do vídeo é localizar em que ponto está. Então, assim, já tendo link específico e a gente tendo um glossário dos temas que foram abordados, isso aí, acho que a gente vai dando uma sistematizada boa para poder... Acho que já teve umas 2 pessoas que eu tive conversando aí nos últimos dias que pegaram e falaram: mas e isso? Como é que funciona isso e aquilo? Assiste esse vídeo aqui que você encontra. E isso vai facilitando e a gente vai tendo as coisas bem mais organizadas, né? Para a gente poder ir avançando, né? Então, que venha aí as próximas reuniões, nos próximos anos, se Deus quiser, para a gente poder dar continuidade nesse projeto, que eu também estou super satisfeito e motivado com o que a gente tem aprendido. Eu já tinha perguntado isso para o Mauro, eu acho que no inverno passado eu tinha perguntado para o Mauro sobre a questão dos pontinhos brancos no WEM, e aí o Ederson trouxe esse assunto essa semana no grupo, e eu achei legal as 2 explicações, tanto da Rosana quanto do Denis, dando uma detalhada. Então, eu pensei foi da gente começar rodando o vídeo do Ederson, para a gente poder deixar isso registrado também. Aí depois, Mário, depois desse assunto, talvez fosse interessante você relatar aquele caso do seu peixe que deu problema e você colocou no sal, tal, porque ele só está no grupo, né? Ele não está aqui nos vídeos, né? Acho que seria importante. Já deixei ele separado também, Hermínio. Ah. Já deixei ele separado, porque eu também acho que aquele assunto lá também eu achei super importante. E depois, deixa a hora que a gente chegar nele, porque eu acredito que o Mauro ainda tem um pouco mais de tempero para poder julgar nesse negócio ainda, porque é muito bom você conversar com a pessoa que já... Não, agora já põe sal. Se puser pimenta do reino agora, a gente põe na chapa. Isso mesmo. Eu também estou com um Lionhead aqui também, o Mário, com os pontos brancos também, mas é muito ponto branco no WEN dele. Pois é, então... Quer começar falando um pouco aí? Isso já te assustou em algum momento aí do passado, Sérgio? Então, essa é a primeira vez que eu estou tendo essa característica, vamos dizer assim, né, aqui em casa. É a primeira vez que eu estou tendo... Já tive o WEN machucado, né, mas com pontos brancos, igual esse que está na imagem aí, é a primeira vez, e é muita coisa mesmo. São muitos pontos brancos. Só que hoje eu já dei uma olhada no peixe, já melhorou. Ontem eu fiz uma TPA caprichada, né?
e hoje já melhorou bastante, mas eu não sei se era água, não, sabe? Igual o pessoal estava comentando lá, colocou 3 ou 4 possibilidades. Para mim, eu não acho que era água, não, mas fiz a TPA e melhorou. Deu uma melhorada boa hoje. Hoje já tem bem menos pontos, aí não sei. Mas o peixe está bem, está saudável, está comendo, não tem problema nenhum, não. Pois é, então, colocando um pouco aqui, né, eu vou ler as mensagens das pessoas, porque aí a gente pode abrir aspas, que acho que fica mais do jeito que a gente transcorre, né? Então, o Ederson trouxe esses 2 vídeos aqui, né, e colocou: pessoal, gostaria de compartilhar uma questão com vocês relacionadas a essas manchas brancas no WEM. Já ouvi e li que são pontos de crescimento do WEM. Contudo, ainda tenho dúvida se isso não é mais uma daquelas lendas do aquarismo, se não teria um outro motivo para o surgimento desses pontos brancos. Uma coisa que para mim é bastante nítido é que aqui em casa eles só ocorrem nos orandas que estão do lado de fora da casa. Logo, eu imagino que os que estão dentro, com a temperatura mais agradável e se alimentando mais, também estão desenvolvendo o WEM, mas não aparecem esses pontos brancos. E aí, a Rosana deu uma esclarecida aqui, colocando, né? Quando há o crescimento saudável do WEM, existem áreas descoloridas ou translúcidas porque o tecido novo em crescimento ainda não tem a coloração fixada. Porém, o WEM é propenso a infecções, principalmente se há muita matéria orgânica na água. Pontos brancos muito densos podem indicar essa ocorrência. No entanto, se a imunidade está em dia, o peixe consegue combatê-la. E aí o Denis deu uma complementada aqui, que o WEM é um termômetro, entre aspas, em relação à baixa de imunidade, desenvolvimento da cabeça e qualidade da água. Baixa de imunidade. Quando tem relação com a baixa de imunidade, os pontos serão normalmente de coloração branco-aveludada, com tamanhos variáveis. À medida que a imunidade for equilibrada, os pontos irão gradativamente desaparecer. Quando está relacionado ao desenvolvimento da cabeça, ocorre em condições normalmente perfeitas em termos de química da água e nutrição. Os pontos surgem de tamanhos variados, normalmente translúcidos, passando para branco opaco e, finalmente, a coloração original do WEM. E quando está relacionado à qualidade da água, os pontos são brancos sem aparência aveludada, liberam filamentos demonstrando liberação de fluido pontual. Amônia e nitrito são fatores importantes em relação a essa questão. Então, eu achei legal essas considerações. Você quer fazer alguma consideração adicional aí, Mauro? Sim, eu tenho uma consideração a fazer. Nós estamos num período de temperatura mais baixa, né? Consequentemente, os peixes dão uma resposta à questão da temperatura na água, a condição de água, né? E, nesse período, é comum ter um aumento de secreção do epitélio. Então, muitas vezes, esses pontos brancos é meramente aumento de secreção na região do epitelioma. Muco. Tem casos, inclusive, que aí é um pouco mais acentuado, né, que os peixes podem, por queda de imunidade em função da baixa temperatura, desenvolver uma proliferação de determinados organismos que normalmente existem na superfície do peixe, que estão ali, fazem parte da biota, da microbiota do peixe, e apresentar uma cor meio esbranquiçada, que é facilmente resolvido com um pouco de sal ou aumento de temperatura, né? Então, além do peixe aumentar a secreção de muco, né, ainda pode ter esse paralelo, esse complemento de organismos que, em condições normais, convivem com o peixe, e quando o peixe apresenta uma queda da imunidade, eles proliferarem mais e acentuarem a secreção de muco como mecanismo de proteção. Aproveitando a sua colocação sobre a questão do sal, Mauro, eu tinha separado também esse outro tema aqui, ó. Esse foi aquele peixe que eu compartilhei lá no grupo há umas 2 semanas atrás. Então, esse peixinho é um demequim albino e
quando eu vi com essa hemorragia toda externa aqui no grupo, no corpo, eu imaginei, puxa, não sei se vai sobreviver. O Mauro já tinha me passado há muito tempo uma dose de sal de uma colher de chá de sopa para 10 litros de água, e eu já usei essa dosagem em várias circunstâncias. Especificamente nesse peixinho aqui, eu estava com um balde de 5 litros e eu achei a situação muito dramática, então eu joguei uma colher de sopa em 5 litros de água e aqui ele já está dentro desse baldinho de 5 litros, nessa filmagem aqui, já com esse sal. E a minha ideia era deixar umas 2, 3 horas, porém eu esqueci dele. Eu esqueci essa vasilha boiando dentro do tanque e acabou que ele ficou 24 horas aí dentro do tanque. Depois, a hora que eu vi no dia seguinte, ele estava bem, eu peguei e deixei. Com 24 horas, quando eu fui tirá-lo da solução, ele já estava desse jeito. Quer dizer, eu vou colocar até os vídeos lado a lado, que acho que vai ficar melhor para a gente ver. Olha só, porque isso para mim também foi muito impactante. Primeiro, essa situação, 24 horas depois, quando tirei da solução, ele estava nessa condição, e no dia seguinte, com 48 horas, essa aí era a situação do camarada. Isso agora já deve ter uns 10 dias e o peixe está ótimo ali. Ô Mário, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, quando tirou, você voltou bruscamente para a água, diretamente para a água sem sal, para a água normal? Diretamente para a água sem sal, porém não bruscamente, porque o baldinho ficou flutuando dentro do tanque o tempo inteiro. Então, sem variação de temperatura e na mesma água de onde ele tinha saído. Mas você não foi misturando aos poucos, não? Você passou de uma vez ele? Não fui misturando aos poucos porque eu não queria misturar a água que ele tinha ficado em tratamento com a água do tanque, porque tem outros peixes no tanque, sabe? Mas como eu achei que era um caso individual e não uma coisa que pudesse afetar os outros peixes, por isso que eu voltei com ele para o mesmo tanque. E o peixe está lá, maravilha. E nisso aí eu acho importante comentar que o Mauro, no dia seguinte, quando eu filmei esse peixe e mandei as imagens para o Mauro me falou: Mário, eu já tive sucesso em casos mais graves só com sal. Aí eu falei com ele que eu já tinha filmado já no sal e realmente muito bom quando a gente conversa com a pessoa que, além de ter a dosagem e tudo mais, tem a prática, tem a vivência, porque a gente passa tranquilidade, a gente fala assim, não, já vi casos mais graves. Aí acho que até o otimismo já te fala assim, não, então vai melhorar. E melhorou mesmo. Mário, esse sal que você utilizou, ele é iodado? Não. Não? Não, a gente usa aqui sal de boi. A gente compra saco de sal de boi porque usa muito sal o tempo inteiro, então sempre sem iodo. Ô Mauro, e eu queria te perguntar era sobre essa questão aí de dosagens que eu vi as pessoas falando, todo mundo achando assim uma dosagem um pouco alta de sal, mas se eu não me engano, acho que a gente pode isso ainda não é uma dose alta de sal, né? Mas acho que você podia falar um pouquinho aí da sua experiência com outras dosagens e essas questões aí, que você tem essa experiência e uma vivência nesse tipo de situação. Na realidade, os químicos aguentam a salinidade próxima da salinidade do mar, desde que essa salinização seja gradativa, porque ele tem que fazer uma adaptação fisiológica à nova concentração, né, de solutos na água, de solutos especificamente, no caso, o cloreto de sódio. Vários peixes de água doce, né, têm a capacidade de se adaptar a um ambiente mais salinizado.
Inclusive, tem vários vídeos aí na internet mostrando tilápia vivendo em água marinha atualmente, né? Aí, que é uma grande preocupação, inclusive, de se tornarem espécies invasoras em ambiente marinho. Aham. Né? O índio tem trabalhos relacionados a isso, que eles aguentam salinidade próxima do nível da salinidade do mar. Uma coisa é a salinidade do mar por um período de curto tempo, próxima da salinidade do mar. Eu posso depois mandar um artigo sobre isso. Essa concentração que você colocou, eu acredito que numa colher de sopa você tem aproximadamente 20 gramas de sal por aí, em torno disso, acho eu. E se pensar, portanto, que o seu balde lá tinha 5 litros, né? A gente está falando que você está colocando mais ou menos 4 gramas por litro de sal, né? De fato, isso perto da água do mar, a água do mar, em sais, de uma maneira geral, ela deve estar entre 30 e 40 gramas por litro de sais, né, de uma maneira geral. Sendo que a maior parte, na verdade, é cloreto de sódio, né? Uhum. Então, você deve estar girando aí, você deve estar na água do mar em torno de 20, 25 gramas por litro. Você está com 4 gramas por litro. Né? Assim, numa conta de, como se diz, de padaria, né? De padeiro, no geral, né? Foi exatamente fazendo esse tipo de cálculo que você está fazendo, foi que eu falei, Sei. não posso colocar uma colher para um baldinho de 5 litros de água, porque em 5 Isso. litros de água, que é onde eu faço a eclosão das artêmias, eu coloco 5 colheres de sal. Então, Pois é. com uma colher estava tranquilo. E Aí, ó, com a eclosão das artêmias, você tá colocando 20 gramas por litro de sal. Então, é basicamente o que a água do mar tem mesmo. Então, você está trabalhando com 5 vezes menos, né? No caso do químbio. Essa dosagem de uma colher de sopa para 10 litros d'água, na realidade, o que é preconizado, inclusive, para tratamento de diversos ectoparasitas de peixes de água doce, que, obviamente, comportam uma certa salinidade, suportam uma certa salinidade. E esses parasitos, né, nessa salinidade, eles acabam não sobrevivendo. Então, isso é uma concentração para banhos de longa duração, pode ficar um tempo longo, né, que não afeta o peixe. E, com isso, elimina os parasitos, porque é uma salinidade que eles não suportam. Desequilibra a questão de troca, né, osmótica deles, né? Acaba desidratando dentro d'água, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Eu andei fazendo umas anotações aqui, só antes da gente entrar aí nos Demequins, que aí já tem alguns vídeos aqui para a gente poder dar uma olhada. Mas eu queria contar para vocês uma coisa que eu vivenciei aqui nesses dias, e aí eu anotei aqui para compartilhar. De vez em quando roda um tanque aqui ou outro tanque ali, eu encontro algum filhote flutuando de um tanque ou do outro, e eu vou colocando esses filhotes assim, não só eu, mas também a Leia e o rapaz que trabalha aqui conosco, e aí tem alguns filhotes que ficam soltos ali no meio da história. E no meio disso aí, teve um grupinho deles, que era um grupo muito pequeno, sei lá, uns 8 ou 10 filhotes pequenininhos. Eles já estavam maiores um pouco, talvez aí com uns 15 dias ou mais. E eu falei assim, não vou ficar mexendo com esse grupinho separado. Coloquei eles dentro de um aquário com filhotes de guppies, que era também um número pequeno de filhotes. E isso, depois de um mês e pouco, os quinguinhos atrofiaram e começaram, inclusive, a morrer. E a conclusão que eu cheguei foi que os guppies, dada a velocidade, apesar do quinguio crescer depressa, a arrancada de uns guppies e a velocidade com que eles comem,
depois eu cheguei à conclusão que eu acho que eles estavam morrendo era de fome, porque os quingues eram muito mais lentos e comendo mais no fundo. E os guppies rapando tudo em cima. E aí a minha conclusão foi essa. Então eu queria comentar isso aí com vocês, a título só de curiosidade, que para mim serviu como um alerta para poder ver assim, não funcionou. Assim como não funcionou também, a gente tem cascudos em todos os aquários. Outro dia até o Mauro me perguntou sobre isso. Tentei colocar são os ancistos albinos, são cascudos que ficam pequenos, eles são herbívoros, eles não são onívoros, então assim eles não comem os filhotes de quinguios, mas não deu certo também não. Não deu certo porque eu estava comentando isso com o Mauro esses dias. Não deu certo porque os cascudos limpam a parede do tanque e aí eu não tenho a parede verde para poder fazer a parte do auxílio na filtragem da qualidade da água. Então, nos tanques onde a gente coloca quinguios com cascudo, a água fica turva. Nos tanques onde a gente tem cascudo, quinguios sozinhos, a parede fica verde e a água fica transparente, fica translúcida. Então, essas duas questões aí que eu queria comentar com vocês. Os filhotes são um pouco maiores que eu tinha aqui, que eu ia fazer o descarte deles, deixei um pouco mais e tudo, e era, né, já estava com 1 centímetro, mais ou menos. Eu tenho uma caixa aqui cheia de guppy, né, e platis aqui, que eu sempre tive, aí não desfiz deles. Aí a água costuma ficar verde, tem água-pé lá dentro, e eu pegava e estava jogando exatamente esses filhotes lá dentro. Passava um certo tempo, apareciam os bichos lá de todo tamanho, já estavam comendo os filhotes dos guppies. Aqui foi um pouco diferente. Aqui eles realmente desenvolveram dentro do aquário dos guppies. Lógico que a quantidade é menor, e a água verde, água a pé, né? Um ambiente diferente do seu aí, né? Uhum. Que a quantidade de comida e alimentação natural, acho que era um pouco bem maior, né? Porque no seu caso aí, que você alimenta com alimento vivo, mas a água verde ou a água pé está sempre presente lá na caixa desses quingues. Com certeza. Eu sou o Minouro, aqui de Brasília, amigo do Enio, e, enfim, gostaria de ter participado antes, e prazer imenso estar com esse time tão técnico, tão bom, mas eu tinha falado com o Minouro até, eu sou zootecnista, trabalhei com, todo o período da faculdade, trabalhei com peixe, depois eu saí da faculdade e fui trabalhar com frangos. Eu vim na minha vida até há 5 anos atrás, trabalhando com genética de produção de frangos de corte. Então, eu trabalhava para uma empresa francesa que fazia toda a seleção genética lá e eu recebia as chamadas avós aqui no Brasil, multiplicava e vendia para os clientes na área de frango de corte. De 5 anos atrás até esse ano, eu estava trabalhando da mesma forma, só com genética de postura. É que se um dia vocês quiserem que eu apresente mais ou menos o que é a seleção genética de uma ave de postura, eu tenho um PowerPoint pronto. Então, assim, o que tem a ver? Tem a ver que tem parâmetros, tem critérios, tem tecnologias e tem uma série de coisas que, para dar um clique, eventualmente, eu estava vendo algumas pessoas muito preocupadas em medir tamanho do desenvolvimento dos quinguios. Eu, particularmente, não sei se eu faria isso, já que o critério principal é um critério de conformação. Quanto mais itens eu coloco para a seleção, mais complicado e menor é o meu ganho genético anual. Tá? Então, quanto mais... vamos selecionar só para cauda agora, vamos selecionar só para isso, só para aquilo. Quanto mais você se especializar num determinado momento, numa determinada característica, a tendência é que você ganhe mais naquela característica num curto espaço de tempo. Seja bem-vindo, Minouro. Prazer imenso estar aqui. Maravilha. E ele fala Nihongo ainda, hein? Vai ser chique assim. Acho que seria interessante, Mário, achar uma forma, né, um espacinho numa dessas reuniões, de colocar o Minouro para apresentar esse trabalho, né, de genética, né, genética de aves, né, porque está todo mundo copiando, né? O pessoal da piscicultura de corte lá, o pessoal da tilápia copiou
né, esse sistema de melhoramento genético de bisavós, avós, tal, que é praticado lá na avicultura industrial, e deu certo, né? Deu tão certo que eles criaram aquela tilápia gift, e essa tilápia gift que proporcionou o Paraná poder crescer na piscicultura, né? Então, onde o frango e o porco andou junto aqui no Paraná, o peixe veio atrás, sabe? Porque os produtores já estavam mais ou menos assim habituados a trabalhar com material genético de alta qualidade, sabe? Então, é interessante assim esse conhecimento que o Minoru poderia trazer numa próxima reunião, apresentar o trabalho dele, né? Apresentar esse trabalho. Acho que seria interessante para despertar essa questão do melhoramento genético para nós aqui, que não vamos mexer com produção, né, mas vamos produzir beleza, vamos dizer assim, né, algo que você vai ter que selecionar tipo de cauda, formato de corpo, né, escolhe lá umas 2 ou 3 características a serem melhoradas e trabalhamos nesse sistema, né, talvez seria isso, trabalhar nesse sistema que a avicultura industrial trabalhou e deu certo, né? Desenvolveu e deu certo, e que a piscicultura copiou e deu certo também. Vamos aproveitar também. Seja bem-vinda, Rosana. Que bom que você está conosco hoje. Obrigada, muito obrigada. Que bom. Finalmente, né? Pois é. Que ótimo. Finalmente consegui. Que ótimo. Muito legal a gente ter essa possibilidade. A gente abriu a reunião comentando sobre o seu complemento lá, sobre os pontos brancos, e aí a gente estava registrando um pouco do que foi discutido lá no grupo, para a gente poder ir registrando essas coisas que estão acontecendo, e depois a gente vai fazendo uma organização desses temas que estão dentro de vídeos, e depois eu vou compartilhar com vocês um documento que estão os atalhos todos, então a gente tem um acesso facilitado para poder encontrar esse tipo de material. Ah, ok. Bom, então, nesse sentido, só para dar uma informação, hoje eu tinha uma desova de Chugoku no Hanabusa, traduzindo, né, os pompons chineses, aqueles pomponzinhos sem dorsal, não estão em nenhuma Brastemp, né? Mas como tem os genes, eu espero que com essa desova, os filhotes que nascerem, eu possa dar início a uma seleção de melhoramento desses peixes, que são peixes mais antigos, já tinha muito tempo que não reproduziam, e hoje eles resolveram, né, dar o ar da graça. Então, acredito que eu vou conseguir fazer o resgate dessa linha, né, dessa raça, que pelo que eu tenho visto ultimamente, parece que não se encontra mais aí no mercado, as pessoas não têm mais. Então, para minha surpresa e também felicidade, aconteceu. 2 machos e 2 fêmeas resolveram tudo junto, foi uma desova de grupo, né? Que eu mantenho meus peixes em famílias, e vamos aguardar, eu espero que tenha fertilizado, vou ver isso amanhã, e que eu possa, a partir deles, começar um processo de resgate dessa linha. Esse peixe aqui a gente vai chamar ele de 01, e o que a gente está fazendo é usando um sistema de pontuação que está muito próximo do que a gente andou consultando, do que é feito, do que é utilizado na Ásia também. Então, dando pontuação de 1 a 6 para características corporais, para nadadeiras, cor, características especiais. Por características especiais, a gente definiu que é o que está fora corpo e fora nadadeiras, que é comum a todos, é principalmente o WEN, nas linhas que tem o WEN, e no caso dos demequins, o olho, ou nos bolhas, o olho, e assim por diante. E a questão, e por último, condição e comportamento, que está ligado à condição de saúde e também de apresentação do peixe que a gente está simulando uma exposição. Então, assim como numa exposição, um peixe que todos os peixes têm um tempo de aclimatação depois que são soltos, e um peixe que vai para o canto e que não nada e tudo mais, ele vai perder pontos, porque num critério de julgamento a gente está julgando aquele momento e não
se o peixe seria assim ou assado quando está numa condição normal. A ideia toda do julgamento e da pontuação dos peixes está muito mais ligada a, primeiro, não do que a gente discutiu bastante, não só na objetividade da competitividade, de quem ganha isso ou quem ganha aquilo, mas sim para poder a gente desenvolver as nossas percepções, os nossos olhares em cima de critérios de qualidade, para poder nos ajudar na seleção para a reprodução. E, além disso, no caso de uma exposição, para a gente poder ter combinado um pouco o jogo antes, porque senão fica complicado de não ter um critério definido, uma vez que isso não faz parte da nossa cultura. Então, a gente não tem gente especializada que teve uma formação que veio do avô, dos pais, e que isso vem sendo passado, assim como no Japão, na China, e as pessoas têm essa origem e têm isso no sangue. A gente está desenvolvendo um modelo tupiniquim, e o que a gente tem conversado bastante é que falta tanto gente capacitada nesse sentido, como também não temos variabilidade de raças, de linhagens e volume de peixes. Então, a gente precisa ir aprendendo com o que temos, como que a gente pode desenvolver um pouco. Apesar das raças já terem um direcionamento prévio, o que é top view, o que é side view, como a gente está desenvolvendo os nossos olhares e conversando, a gente tem usado top view e side view sempre para complementar a nossa visão sobre o peixe e poder discutir numa profundidade maior. E agora, enquanto a gente vai... Esse aí é o peixe 01 e a gente vai dando nota aí. O Douglas, esse peixe é um Tossai ou é um Nissai? Boa pergunta. Ele já está, deixa eu ver, há uns 2 anos, eu acho, comigo, mas eu acredito que ele deve ter 2 anos já tranquilamente. Esse peixe pode considerar cálico? O que eu aprendi até hoje, eu considero ele assim. Esse, na verdade, eu mandei 2 peixes para o Mário, que é uma conversa, uma pergunta que depois a gente até pode fazer para o professor Mauro, sobre a possibilidade, porque eu tive o nascimento de peixes desse cruzamento mais escuros, né, do que os pais. Uhum. Bom, mas indo pelo que a gente já estudou aí anteriormente, ele é um cálico, sim, porque ele tem escamas transparentes e tem escamas metálicas, né? Então, ele é um cálico. E achei bacana, na última vez, o Mauro detalhar um pouco sobre a questão do hedoniste, né? Que aquilo ficou na minha cabeça, né? Que é um tipo de cálico quando está privilegiando mais o preto e a parte superior mais escura, né? Pergunta de quem está chegando agora mesmo. Nota 1, 2, 3, 4, a nota 1 seria mais alta e assim por diante? A nota 1 seria a mais baixa e a 6 a mais baixa. A mais alta. Okay. Mas sua pergunta é ótima, porque isso a gente já discutiu várias vezes e vale a pena repetir para você também, que usando pontuação de 1 a 6, a gente não tem o meio. Se fosse de 1 a 5, o 3 era o centro. Então, acaba que a gente tem que ir um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo. E uma das coisas que a gente, principalmente na hora que a gente está começando um julgamento, é a gente evitar o 1 e o 6, se for possível, se não for realmente o que a gente acredita, porque senão pode ser que a gente tenha dificuldade de pontuar algum peixe que seja muito melhor ou muito pior em algum aspecto para frente, sabe? Para a gente não ser injusto. Ô, Mauro, você podia fazer um comentário para a gente? Eu não soube pontuar a questão dos olhos. Eu tive uma certa dificuldade em pontuar, porque
a gente tem o tipo do olho que é mais globular, que é mais redondo, e a gente tem esse tipo de olho que é mais achatado, que é um modelo mais no modelo botão. E eu imaginei que a gente olharia nesse sentido também a simetria dos olhos. E isso aí, você tem algum comentário a acrescentar nesse sentido, Mauro? Na realidade, olho de Demequim tem uma variabilidade em termos de morfologia, né? Que é um aspecto variável dentro da genética da linha. E o outro aspecto que é importante é a questão de simetria. A simetria do globo ocular, né, é um fator que desqualifica, em termos, o peixe, né? Porque, muitas vezes, a questão do desenvolvimento ocular, a expressão não ocorre tão bem nos dois olhos. Então, às vezes, um olho desenvolve mais, o outro um pouco menos, né? E o ideal é que haja uma simetria, que ambos tenham a mesma projeção, né? A mesma protusão em termos de dimensão. E isso comparando os dois olhos. Quanto à morfologia, tem vários formatos de olho de King, e esse formato, inclusive, aí, como você usou o termo, eu vou repetir, no formato de botão, é muito interessante, por sinal. Né? Uhum. Tá muito legal. Tem uma pequena diferença de um olho para o outro. Sim. O que me fez não dar uma nota mais alta. Ok. Aqui estão as pontuações de todos nós. Então, o que a gente tem feito, Minoru e Rosana, é abrir nesse espaço aqui para quem quiser fazer algum comentário em cima do que viu e, se quiser fazer alguma pergunta nesse sentido, para a gente debater um pouco. Em relação às características corporais, a maioria das notas ficou ali mais ou menos na parte central, nadadeiras. Eu gostaria de fazer um comentário a mais em relação a esse contexto de característica corporal. Então, vamos lá. A minha nota foi em função de que o padrão atual para Demequim é a morfologia de corpo de Ryukin. Se nós considerarmos a morfologia, né, de Demequim mais antiga, o bicho está muito bom. Né? Mas para o padrão atual, que é o que está sendo considerado que o corpo seria um Ryukin, que a diferença está apenas na expressão ocular, de projeção do olho, então esse peixe deixa a desejar a conformação corporal como um todo, justificando novamente a minha nota. Legal. E você tinha feito esse comentário lá atrás, quando a gente discutiu sobre o Demequim. E aí agora entendi por que você colocou ali a nota 5. E realmente. E vai ser bom que a gente vai ter alguns peixes aí que vão complementar essas visões. Então, essa também foi a minha dúvida, e eu fiquei, né, patinando, e eu caí ainda no padrão antigo. Foi muito bom o comentário do professor, porque agora já me esclareceu isso. Aproveitando a imagem do peixe aí, eu dei uma pontuação baixa para nadadeiras, né? Porque a nadadeira dorsal, eu não sei se eu estou enxergando bem ou não, mas me parece que na dorsal tem uma falha, né? Ou é um raio preto, né? Não sei se é raio preto ou se tem uma falha ali, ó. Dá uma observada ali, né? Não sei se é um raio que cresceu na cor preta ou se tem uma falha ali. E a nadadeira caudal, esquerda, se olhar o lobo inferior, acho que entre o lobo inferior e o superior, tem como se fosse uma dobra, né? Então, ela não está aberta total, né? Ela não está aberta, tem uma dobrinha ali. Então, por isso que eu penalizei, né? Eu penalizei as nadadeiras por conta disso. Agora dá para ver que é um raio preto ali, ó. Uhum.
Nossa, penalizado injustamente. Penalizado por não ter enxergado direito. Mas a dobra dá para ver, né? Que tem uma dobra ali na esquerda, né? Na nadadeira caudal, entre o lobo superior e inferior, e tem como se fosse uma dobra. Então, faltou abrir um pouquinho mais a cauda, né? Na esquerda, se olhar. Então, daria para subir um pouquinho, daria para ser 4. Né? Mas eu tinha dado 3 por conta disso daí, por conta de que eu enxerguei como se fosse ali, está faltando um pedaço, tem uma falha, né, na nadadeira dorsal. É que eu tinha dado a nota mais baixa lá, né? Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, porque eu acho que foi eu e o Minoro que demos a menor nota nas características especiais, e porque assim, o que me levou à questão do formato do olho e a questão da coloração, que ele tem um olho que ele tem um laranja, que no outro olho não tem essa cor. Isso não penalizaria também? Esse foi o motivo, assim, da nota mais baixa. Observem que a nota mais baixa em relação à coloração foi a minha. Por que isso? Essa pigmentação no olho é interessante, bacana, mas ele não tem uma simetria de coloração. Ele, do lado esquerdo, ele tem uma pigmentação até razoável em termos de melanina, mas do lado direito ele é liso, ele é limpo. Praticamente tem 2 pontinhos ali, um pontinho mais acentuado, outro menos, né? Então, essa harmonia de pigmentação no peixe, no corpo, né, não está muito legal. Ele precisaria ter um pouco mais de pigmentação, tanto voltado para os pontos de pigmento preto quanto o azul, né? Que é o que é mais valorizado quando você pensa em termos de cálico, né? Principalmente considerando lá o Zé Doniz, que, como o Mário já falou da discussão anterior, né? Ele não tem essa pigmentação do lado direito, está praticamente lavado, vamos dizer assim, né? Então, falta pigmentação nesse peixe. Por isso, a minha coloração. Olhando o peixe de frente, você vê que o vermelho na cabeça pega bem de um lado, mas também não pega do outro, da mesma forma do olho, né? Então, ele não tem uma distribuição mais simétrica de pigmentação. Eu acho que eu misturei a questão da coloração com a característica especial. Mas vamos aprendendo. Isso mesmo. Isso mesmo. Eu considerei não boa a cor dele também por conta daquele detalhe que o Minoro achou, que é, vamos dizer, uma pinta preta num dos raios da barbatana que faz parecer um defeito. Isso a gente considera defeito? A cor não está favorecendo a visão dela? Porque é difícil pensar num parâmetro de cor, né? Não, essa pigmentação aí não é ruim. A questão é a falsa impressão que nos dá, porque nós estamos vendo o vídeo, né? Se nós estivéssemos ao vivo, isso seria positivo, né? Mas ele poderia ter bem mais pigmentação nesse sentido, que valorizaria mais o peixe. Observe que as nadadeiras peitorais e as ventrais e a cauda na porção mais próxima ao pedúnculo tem bastante pigmentação de melanina, que é interessante. Sobre a questão das características especiais, né? Eu não pontuei muito bem, né? Porque eu percebi assim, esses olhos não têm essa simetria, né? E para mim acho que ficaria melhor se esse peixe tivesse essa não sei o que de cinábrio aí, como é que fala, esse olho vermelho, né? O olho de cinábrio, se ele fosse bilateral, se ele fosse dos 2 lados, tá? Aí tiraria talvez até uma falsa impressão de que um olho é maior do que o outro. Porque se você olha assim em top view, dá a impressão que o olho que está mais preto, né, que ele é maior que o olho que tem um restinho lá de vermelho que você enxerga por cima, né? Então eu penso assim, isso penalizou ele um pouco na visão top view. Essa questão da coloração, acho que já é a segunda ou terceira vez, quer dizer, acho que já ocorreram até mais vezes, que
a gente não presta atenção nessa questão de simetria, de coloração, da montagem do desenho, né? E aproveitando e fazendo um comentário para a Rosana e para o Minoru sobre o que o Mauro trouxe na última ou penúltima reunião, se não me engano, onde a visão top view buscando mais ou menos o que se busca nas carpas, que é o desenho em cima e o vermelho em cima, né? O vermelho, as cores mais escuras em cima, e também a simetria. Eu acho que esse peixe aqui agora vai dar uma complementada boa nisso tudo que a gente conversou um pouco. Esse aí é o nosso peixe número 02, né? A dorsal desse peixe parece que ela tem uma pequena queda. Quando ele nada, ele tem uma pequena queda para o lado direito, olhando ele de frente para o lado esquerdo, né? Ela é um pouco, ela tem uma certa caída para o lado. Ela... Foi o motivo da minha nota baixa também. Parece que ela tem um quebradinho, parece que tem um quebradinho. Sim. E ela... Esse aí é o motivo aqui do treino com bola, né? É justamente a gente treinar o olhar para poder fazer uma análise mais completa de forma mais rápida, né? Sim. Eu não tinha... Olha, eu tô... Desculpa. Não, fica à vontade. Desculpa. Eu estou vendo aqui realmente quanto... Eu não tinha reparado nesse lance da dorsal. Olha só que eu preciso prestar mais atenção nisso. Não, em grupo é sensacional, Rosana. Em grupo é sensacional, porque os olhares complementam e aí a gente tem uma análise muito mais rica e muito rápida quando a gente tem muita gente. E essa é uma das questões também que a gente está levantando, que a gente trouxe aí de uma experiência nossa de julgamento com os grupos, é justamente fazer, não sacrificar uma pessoa e colocar alguém como juiz, como sendo injusto, e sim fazermos uma votação coletiva, porque ela fica muito mais rica e a média tende a ser mais justa. Ô, Mário, e ele ficou no aquário aqui em casa, ele ficou no tanque, depois eu coloquei ele no aquário uns tempos e eu não observei isso, acredito. Não só acredito, Sérgio, mas é aquilo que a gente tem comentado nas reuniões anteriores. A hora que você vê o peixe no vídeo, você tem condição de detalhar muito mais, né? Verdade. Que coisa. Eu acho que às vezes a gente tem um olhar, até quando vê o peixe, mais de apreciação e não de julgamento. Eu vejo hoje coisas assim e defeitos nos peixes, nos meus mesmo, que eu não tinha notado assim. Aqui, ó, a nota mais baixa quem deu para características especiais fui eu. Eu vou até paralisar o vídeo aqui, ó, para poder mostrar para vocês, porque apesar desse peixe fazer a gente babar, mas é porque tem uma simetria grande entre os dois olhos. Mário, eu também observei isso daí, mas aí eu fiquei atento ao movimento do peixe. E eu subi um ponto na minha nota em relação a isso, porque dependendo do ângulo do peixe, isso não é visível. Aí eu fiquei na dúvida se essa assimetria era em função do ângulo que ele estava em natação ou se realmente era um defeito do peixe. Quando você vê o peixe de frente, você não vê isso, não detecta isso. Eu tive essa mesma impressão que você, a mesma. Tanto é que eu pontuei menos, depois eu mudei minha pontuação.
Entendi. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. O lado direito, aí embaixo, está faltando escama nesse peixe ou essa área realmente é escama transparente? Porque eu tirei pontos também supondo ausência de escama em termos de manejo. Perdeu escama no manuseio, parará. Essa região azulada. Ô, E se Mauro, o peixe vai para a exposição faltando escama, ele perde pontuação. Então, a sensação que eu tive é que ele estaria com uma falha de escama nesse local. Difícil de avaliar no vídeo. pois é, depois eu vou dar uma olhada nele lá ao vivo e depois eu conto para vocês que eu também, aqui pelo vídeo, não está dando para ver e eu também fiquei com essa dúvida se ali estava faltando escama, sabe? Uhum. Uma coisa que me ocorreu também para esse lance do olho, isso realmente foi perceptível que existe, né, uma certa simetria, principalmente, né, com relação ao ângulo, mas também fiquei em dúvida se não poderia ser devido àquela faixa branca que ele tem no globo ocular. Parece que isso salienta, parece que, dependendo do ângulo, parece que fica mais assimétrico ainda, né? Então, eu fiquei também meio na dúvida. Eu também tive essa mesma dúvida, se não é assimétrico só na cor e não no corpo. Eu fiquei nessa Então, dúvida também. Tudo isso é muito interessante para a gente sentir o drama do que é fazer um julgamento. A coisa não é simples, né? Aparentemente parece ser muito fácil, mas não é tão simples, né? E uma coisa é você fazer um julgamento ao vivo, outra coisa é um julgamento baseado em vídeo, que pode deixar a desejar, mas é o que nós temos nesse momento e vamos trabalhar nisso para o nosso aprendizado global aí. E nesse aqui, né, Mauro? Nesse aqui é legal ver o ramp. Sim, Esse é o peixe moderno aí, né? O Demequim, sim. de tendência moderna, né? Em relação ao anterior, a morfologia corporal é muito melhor. Todo mundo com a nota boa ali também. O Douglas gostou demais, eu também gostei demais. Eu só não dei nota 6 porque tem mais peixe por aí. Mas eu acho que daí é só repetir os 6. Na verdade, assim, eu fiquei na dúvida de dar os 6, a coloração estava muito bonita, por essa falha no corpo ali, que o professor achou que pode ser escama. Eu não sei se aquilo ali poderia diminuir, baixar para um 5,5, para um 5, mas a coloração eu achei muito bonita. A coloração está fantástica. Bacana. Na condição e comportamento ali, se alguém quiser, se o Minoru ou o Fábio quiserem fazer algum comentário, fica à vontade aí. Eu achei que ele, assim, ele para e aderna, né? A hora que ele breca, assim, o rabo levanta. O motivo foi o mesmo. Olha lá, ó, exatamente nesse momento. Tá. É o momento da filmagem também, né? É o que o Mauro sempre fala, né? O melhor que a gente tem para poder, com vídeo, é isso aí, né? Bom, então esse aí vai ser o nosso peixe 3. Deixa eu compartilhar. Que idade tem esse peixe? Esse peixe é um Nisai. Esse peixe tem 1 ano e meio. E você acha que ele perde a cor com o tempo ou ele vai ficar preto assim? Essa é a pergunta que todo mundo gostaria de responder. Pois é. Essa é a famosa pergunta de $1 milhão. Porque ó, é uma coisa linda, hein? Mas, de qualquer forma, tem que avaliar o momento, né? Eu acho, né? Porque a gente também não pode prever, né? Amanhã... Eu peço desculpas a vocês, mas assim, principalmente o side view aqui não ficou muito legal, mas é porque esses peixes estavam numa água tão transparente, eu peguei e falei assim, não vou tirar o peixe do aquário, não, vou deixar ele lá e vou filmar de lá mesmo. Por isso que não ficou muito boa aí a filmagem. Então aqui não está dando uma impressão muito legal da cor, porque está dando reflexo. Mas é impressionante Pois é. o preto desse peixe.
Uhum. Pois é, e o preto, para aparecer assim, o ideal realmente é o fundo branco, né, Mário? Pois é. Por Olha o isso que é vendo ele de cima. por isso é que eu fiz um vídeo side view e um top view, mas aí eu lembrei que eu tinha aquele top view feito na bacia com ele há poucos dias atrás, foi que eu falei assim, vai ficar muito melhor. Viu? É só dar 6 de novo, né? Na coloração. Esse aí Vou é por encher causa de... dos peixes que nem esse que você não pode dar 6 logo de cara. Ah, eu acho que tem que ser justo, tem que dar para todo mundo, então, né? Mas, Não, esse vale, hein? Esse vale. O que Nossa. vai ter uma coisa ou outra que vai diferenciar dos 6, né? Mas realmente a coloração é fantástica. Podemos ir para as notas? Todo mundo aí? Bom, aqui foi. Podemos? Aqui foi. Foi também. Bora aí. Bom, características corporais, acho que a menor nota ali quem deu fui eu, e agora eu peguei foi uma carona com você aí, Sérgio. A menor nota que eu dei foi por causa da dobra na dorsal ali, ó. Ai, tá. Ele vai virar aí agora, dá para ver nitidamente, inclusive é a mesma, a dobra igualzinho lá do outro, ó. Mas isso aí eu avaliei nas nadadeiras, Mari. Aí nas características corporais eu analisei como um conjunto. Não, desculpa, falei bobagem. Desculpa, Então tá. falei bobagem. Tá bom, porque eu também aqui. Nas características corporais eu dei 2, foi porque não tem o ramp. Tá. Tá. Desculpa, eu pensei uma coisa e falei outra. na verdade, ele tem menos do que o outro, que o anterior, mas mesmo assim ele está num formato bem melhor do que o primeiro. Sim, também concordo. Ele tem um pouquinho, sim. E como é um peixe novo, né, a gente não sabe, talvez vai desenvolver mais aí, não sei. Nas nadadeiras, eu dei o 3, foi por causa da dobra lá. Ali foi por causa do ramp. E na cor, estamos todos aí entre o 4, 5 e 6. A cor Então, realmente... sobre a nadadeira, eu percebi que essa fenda caudal, né, fenda da nadadeira caudal, ela está muito próxima do pedúnculo, né, quando o ideal seria o meio, né, da cauda. Então, eu achei assim, ficou como se fosse uma saia muito aberta. A abertura dos lobos, tanto direito quanto esquerdo, está boa, né? Só que essa fenda, ela está se aproximando muito do pedúnculo, né? Aí por isso que eu penalizei ele. E sobre os olhos, né? Tem hora que você imagina que o olho direito, o objetivo direita, está maior que a esquerda. E dependendo do ângulo que você olha, parece que a esquerda está maior que a direita. E tem hora, por exemplo, agora está simétrico. Isso que você está trazendo é uma coisa muito interessante, viu, Minoro? Porque olhando para os demequins de perto, mas eu demorei a ver isso, fui ver isso há pouco tempo atrás. Essa impressão de tem hora que parece que está simétrico para um lado e para o outro, é porque o olho mexe assim, o deslocamento do olho que a gente tem internamente, ele tem do lado de fora, né? Então, o olho realmente ele muda de proporção à medida que ele vai mudando a direção do olhar, né? A nadadeira dorsal dele está muito bonita, eu gostei dessa nadadeira dorsal, as peitorais também, né? Ventral também. Ventral está bem simétrica e bem aberta, né? Tá bonito. Deixa eu só... Fala. Esse, vamos dizer, defeito que o Minoro está falando, de a caudal ser mais separada, assim, aberto, eu, vamos dizer, dentro da minha ignorância, eu vejo isso como qualidade, não como defeito. Queria entender o porquê do defeito, para afinar minha visão. Olha, eu entendo como defeito, né? Porque, como se diz, deveria de ser no meio, né? No meio, porque ela tem
A cauda, se for olhar top view, ela se assemelha àquilo que a gente fala de butterfly, né? Só que aí ela se aproximou muito do pedúnculo, lá de onde nasce o rabo, né? De onde nasce a cauda. Então, por isso que eu penalizei. Eu imagino que isso daí deva ser mais ou menos no meio. Você pega a cauda, né, o comprimento total, divide ao meio, ali deve ser até ali deve chegar a fenda caudal, né, para dar uma harmonia no butterfly, vamos dizer assim, nessa cauda semelhante a uma borboleta, né? Esse é a minha forma de ver. Minha forma de ver e de penalizar, né? Ou de elogiar, se fosse o caso. Deixa eu fazer, então, 2 comentários em relação a esses questionamentos. Primeiro, a nadadeira dorsal. Essa nadadeira dorsal está bonita, ok, mas ela deveria ser um pouco mais alta. Ela se assemelha muito mais a um Joaquim. Como esse estágio de peixe já está um pouco à frente do Joaquim, ela poderia ser um pouco mais alta. Não estou dizendo que está ruim, está bom, mas ela poderia ser um pouco mais alta, que está muito próximo da nadadeira dorsal de um Joaquim. Quanto à fendidura da cauda, eu acho que essa fendidura, isso é herança poligênica, que varia ao máximo de fendidura, que é típico dos diquim, ao mínimo de fendidura, ou ausência de fendidura, que é típico dos tossaquim. Então, isso daí está beleza no peixe. Eu acho que, para o padrão de Demequim, ele tem uma coisa que deveria ser considerada como menos valiosa, que é o pedúnculo caudal, que é longo. Esse peixe, para um Demequim, ele é um pouco alongado. Ele dá um peixe bonito e para ser trabalhado, mas ele tem um pedúnculo mais longo. A cauda, nesse contexto, é menos... como é que eu vou dizer? Menos desvalorativa do peixe do que o pedúnculo. Mas está um peixe muito bonito e interessante para cruzamento. A questão é de escolher quem vai ser cruzado com ele posteriormente. Eu peguei aquela tabela com as caudas para a gente poder dar uma olhada, porque quando a fenda, o butterfly, ela vai até lá na frente. Agora, essa questão que o Mauro está trazendo aí, eu acho que é justamente faltou uma pitada de iriuquim nesse bicho para ele poder ficar nota 10, né? Isso. A cauda butterfly, ela é mais aberta, ela é mais plana. Observa o desenho. Uhum. Essa cauda não é exatamente um butterfly, ela está no caminho, ok, mas ela tem que ser muito mais, como é que eu vou dizer, está equilibrada com o corpo, ela tem que ser mais aberta. No top view fica muito claro que está bem distante do butterfly. Sim, sim. E a questão do pedúnculo alongado, realmente, né? Ele é um peixe em transição para um formato moderno, né? Isso. Ele está no meio do caminho. O fato da fenda estar um pouco mais para dentro, isso é um demérito? Na realidade, quanto maior essa fendidura, significa que maior é a divisão em nível de pedúnculo caudal da espinha. Porque quando surgiram os primeiros peixes de cauda dupla, é que ocorre uma duplicação, uma partição e duplicação na extremidade do pedúnculo caudal, o que leva à formação de 2 caudas. Então, quanto maior a fendidura, significa que ao longo do pedúnculo, maior é a separação em 2 pedúnculos. Não sei se facilita isso aqui, ó. Esse peixe é um peixe muito interessante em termos de transmitir cauda dupla. Então, geneticamente, ele é muito interessante para a transmissão de características de descendentes de cauda dupla. Tá, então, a fenda ir mais para dentro não é um demérito, então? Não, Muito pelo não é um contrário. demérito. Na realidade, é uma característica de maior
extensão em termos de pedúnculo dessa bifurcação. É o 4 agora, né? O 4. Ah, eu vou gastar nota 6 hoje. Ah, isso aí não se faz, Mário. Ó, a coloração. Não, e aí botou ainda junto dos albinos, tudo, né? Só pra gente ficar babando aqui. Isso. Bom, características corporais, notas 5 e 6, todo mundo muito próximo. Nas nadadeiras, o Mauro, 3 ali. Vamos ver o que ele viu. O que você viu aí? A dorsal ela tem uma inclinação. Não sei se foi isso que você se ateve aí, Mauro. Como é que você... Posso falar de uma vez? Mete bronca. A questão é a cauda. Observem que, se eu tentar fazer aqui, né, a cauda, esse peixe é cauda dupla. Pode ser soldado aqui? Pode, mas ele não tem isso. Ele tem isso aqui, uma sobreposição. Pelo menos já tem no vídeo. Nessa posição que está aí, você olhando a cauda na imagem de baixo, tem pelo menos uns 4 ou 5 raios que são de um único lobo. O lobo não está duplo. A coloração nos engana. Mas essa foi a impressão que eu tive olhando. Eu olhei, mas foi essa a minha sensação. E isso faz perder ponto na cauda. Entendi. Está claro? Claríssimo. Tá. Claríssimo. Inclusive, de 3 lobos, aqui um para cima e 2 aqui embaixo. Né? Ele faz isso para depois dividir para formar 4. São Isso detalhes, é porque foi rápido, hein? Isso é porque foi rápido que foi buscar cerveja. Olha o olho clínico. Eu só consegui mais ou menos ver depois que o professor explicou. Porque, Eu também. Ô, Mauro, mas esse então seria um cauda, vamos dizer assim, uma cauda 1,5, é isso? Não chega a ser tudo, uma parte é soldado e a outra parte é... Ele não dá 4 lóbulos. Ele dá 3 alguma coisa, não dá 4 completos. Agora eu consegui ver. Da cauda, os lóbulos superiores são únicos, são fundidos, né? Saindo um pedacinho sozinho para depois dividir. Ela não divide totalmente. Não é a questão de ter a fendidura, que aqui no caso não tem a fendidura. Tem, na realidade, uma redução desse espaço. Esse comentário aí da rapidez do Mauro enxergar, gente, vocês não tenham dúvida que, além do referencial que ele tem do estudo, a questão que faz isso aí com o olhar é trabalhar em seleção durante muito tempo. Quilômetro rodado. Quilômetro rodado. Sobre os olhos desse peixe, né? Se a gente traçar uma linha paralela ali entre um olho e outro ali, a gente nota que ele está atrás das narinas, né? Onde seriam as narinas. O peixe anterior, ele estava bem mais próximo, né, nessa linha lateral, da boca. Falta de pigmentação do olho, do globo ocular esquerdo, ele dá essa falsa impressão de que os olhos não são simétricos, né? Ela causa essa falsa impressão também. Aí, o que eu queria saber é o seguinte, o que é desejável num Demequim? Que os olhos sejam mais, assim, próximo, né, traçando essa linha paralela, que ele seja mais próximo da boca, ou nessa posição seria o melhor? Nessa posição que eu digo que está aparentando assim que um pouco atrás de onde seriam as narinas.
né? Se traçar uma linha paralela entre um olho e outro, ele corta, né, imediatamente atrás de onde seriam as narinas. Minoru, observa que esse peixe, inclusive, ele é um pouco mais compacto, no sentido de ser mais curto do que o anterior. Então, a cabeça dele é menor. Se você olhar paralelamente os outros que estão lá nadando, que também são demequins e são albinos, a primeira projeção do globo ocular é menor. E são peixes que têm a cabeça um pouco mais longa. Então, esse é o conjunto do peixe. Esse peixe está muito bonito, né? O único ponto que eu coloquei, né, que eu não vou dizer que desqualifica o peixe, mas que o faz perder ponto, foi essa questão da cauda. Fora isso, esse peixe está muito bonito. Está muito bonito. E é um peixe interessantíssimo para ser cruzado com um peixe que tem a maior fendidura de cauda, tipo aquilo que nós vimos lá atrás. E isso considerando cauda, não coloração. Tá. Ok? Porque dependendo da coloração, às vezes o fato de ter fendidura, mas a coloração não é adequada, não é a melhor opção. Esse peixe está muito bonito. Ele tem uma morfologia corporal muito boa, uma dorsal boa, né? O que o faz perder um pouquinho de ponto é essa questão da cauda. Fora isso, bota o bicho para reproduzir com um outro que tenha uma boa fendidura de cauda, que você corrige essa situação. Beleza. Nos descendentes. Beleza. É muito bonito esse peixe. Se vocês não gostarem, pode mandar para cá que eu quero. Eu ia falar a mesma coisa. Acho que todo mundo quer esse peixe, viu? Algum comentário adicional? Rosana, essa é a molecagem que a gente faz com os amigos, tá? Se não gostou, manda para cá. Tá pronto, já o bichinho. Esse aí é o nosso peixe número 5. Idade do peixe, alguém informa? 2 anos. Ok. Professor, esse é um dos que eu acho que, se esses peixes com essa tonalidade, depois ficar essa pergunta para depois das notas, se ele pode gerar peixes com um padrão mais escuro, não tendo nenhum mais escuro que ele na reprodução. Então, vamos lá. A questão da pigmentação, isso é um peixe cálico, né? Ele está no 2º ano. A expectativa é que ele não tenha gene de despigmentação de melanina, porque se tiver, ainda pode, no ano seguinte, ou até chegando no próximo 4º, ele despigmentar. Ok? Não tendo gene de despigmentação, que interessa é nessa pigmentação mais escura, ao você cruzar 2 peixes com essas características pigmentares, você vai ter descendentes mais ou menos pigmentados. Ok? Você vai ter as 2 possibilidades, porque, na realidade, essas características são heranças poligênicas. Então, você pode acentuar a característica ou diminuir a característica dentro de uma combinação aleatória, né? É uma combinação que vai depender do que vem de um e de outro, é a confluência dessas características. O mais importante nesse momento é que esses peixes não têm um gene de despigmentação. Isso aí é semelhante ao que ocorre nos peixes red white ou saraçá, né? O vermelho e branco. Eu já procurei informações na literatura científica e até o presente momento eu não achei nenhum artigo científico que demonstrasse ou quantificasse essa característica. O que acontece? Como nós já vimos anteriormente, um peixe branco, ele é branco porque ele não tem outros pigmentos. Quando ele é totalmente vermelho, é porque ele tem pigmento vermelho, óbvio, né? E que cobre o corpo todo. Então, quando você cruza um peixe vermelho com um peixe branco, você tem a possibilidade de saírem peixes vermelhos e brancos, com maior ou menor extensão, seja de vermelho e de branco.
A minha curiosidade era saber quantos pares de genes estão envolvidos nisso. Já tem vários estudos feitos com carpas, com COI, demonstrando isso, mas também não tem essa quantificação, não. O que já foi detectado é que tem genes, né? Para o vermelho, é um conjunto de genes, para o branco, é a ausência de vermelho. Então, dependendo do número de genes que tenha para vermelho, ele vai ter maior ou menor área pigmentada de vermelho. Eu suponho, imagino, né? Sugiro, que não é nome de japonês para provocar um Minoru, né? Que seja equivalente a essa situação. Então, quanto mais genes tiverem voltado para essa pigmentação, maior será uma área de cobertura relacionado a essa coloração. Mas eu não encontrei até hoje nenhum artigo publicado que quantifique essas características. E outra coisa é que essa pigmentação é distribuída de forma aleatória. Então, ela pode estar em qualquer parte do corpo. Então, pode ter mais de um lado, menos do outro, mais no dorso, mais na barriga. Em carpa, isso já está razoavelmente estudado. Então, você vê, o desejável é que a padronização seja no dorso, mas muitas vezes essa coloração vermelha aparece no meio do corpo ou na barriga, que não é desejável para uma Nishiki-goi. Para carpa colorida, tudo bem, mas um padrão Nishiki-goi é outro. Então, como isso é herança poligênica, a possibilidade de combinação é inúmera. E aí a gente fica naquela expectativa, né? Querendo que aconteça. Se vai acontecer, só Deus sabe. Não sei se te clareou. Sim. Mário, eu te mandei no WhatsApp 2 imagens, se tu puder mostrar depois até para todo mundo aí. Esse é um filhote de um desses demequins. São esses dois aí, ó. Espera aí, deixa eu abrir. Nossa, que show! Lindos. Espera aí que eu vou abrir o outro aqui. Aí. A grande questão, Douglas, é se vai permanecer dessa forma ou se vai ter alguma mudança, entendeu? Aí só o tempo dirá. Por isso que se trabalha para a reprodução peixes que pelo menos estão no 3º ano, e a chance de despigmentação é menor. Não significa que não possa acontecer, pode, mas pelo menos é um indicativo de que tenha talvez apenas um gene de despigmentação. Então, ao cruzar esses peixes nesse estágio de OIA, a chance de ter descendentes que mantenham esse padrão é maior. Entendi. E a frequência gênica de despigmentação é menor. Show. Não, bacana demais. E novamente, eu digo, não gostou, manda para cá. E vai vir um rampzinho bonitinho aí que está se formando também, né? Sim. Muito bacana, viu, Douglas? Eu tive uma aula aí de coloração. Depois dos demequins, qual foi a pendência que a gente ficou? Na última reunião, a gente falou sobre outra... Cabeça de leão. Cabeça de leão. Então, a próxima, então, é o cabeça de leão, né? Gostei muito de hoje também, viu, dos demequins, a gente ter discutido um pouco aí a fundo aí sobre essas questões aí. Muito obrigado pela presença, Rosana. Venha sempre. Você e a Roberta, sempre vocês dão um show junto aí e estarem presentes é uma satisfação enorme. Muito obrigado aí por estar conosco aí. Eu que agradeço. Conhecer todo esse povo aí. Isso aí. Isso aí, um abraço. Valeu. Uma ótima semana para vocês. Um abração também. Boa semana para todo mundo. Obrigada, gente.